Se você quer entrar na análise de dados em 2026, mas toda vez que abre o LinkedIn, vê alguém falando, dizendo que a inteligência artificial vai substituir o analista júnior antes mesmo que ele consiga entrar no mercado de trabalho, então esse vídeo é para você. E eu vou ser bem sincero com você, mas esse medo faz todo sentido. Só que a conclusão que você tirou disso, então não vale a pena entrar para análise de dados em 2026, isso está errado. Nesse vídeo eu vou te falar da mudança que tivemos no mercado desde a pandemia até 2026, quem realmente corre risco de perder o emprego para a inteligência artificial, a trilha de estudos para você realmente entrar no mercado o mais rápido possível. Vou falar também onde e como você vai pesquisar as melhores vagas, e isso, gente, não é papinho de vendedor. Eu vou te falar um hackzinho que você vai pesquisar, vai abrir o seu LinkedIn e vai ver que o que eu estou falando é verdade e as pessoas não comentam por aí. Mas claro, para isso você vai precisar assistir o vídeo até o final, onde eu vou passar esse hack e eu vou compartilhar com você todo o meu conhecimento, toda a minha visão que eu tenho da área de análise de dados. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, sou Data Manager aqui em uma grande empresa nos Estados Unidos, trabalho com isso aí, sei lá, há mais de 20 anos, já sou um tiozinho dos dados, eu tinha cabelo quando eu comecei a trabalhar com análise de dados, eu fazia penteado e não tenho isso mais, você pode perceber, não é? Tenho a minha formação de analista de dados, onde eu ensino você a sair do zero e conseguir a sua primeira vaga em análise de dados, então se você se interessar, dá uma olhada no link aqui embaixo. E criei esse canal para deixar você muito bem informado, sem pânico, sem medo. Uma visão real do que está acontecendo com o nosso mercado de análise de dados, mesmo com a inteligência artificial aí aterrorizando todas as profissões. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo vídeos de qualidade sobre esse e se manter bem informado de verdade do nosso mercado. Galera, como que era o mercado de análise de dados? Na minha época, tiozinho, lá em 2005, se você sabia bem o Excel, fazia um gráfico 3D no Excel, você já era um analista de dados. Você fazia um VLOOKUP, um PROC-V, um SOMA-C, uma tabela dinâmica, colocava isso num gráfico, você basicamente era um analista de dados. Se você soubesse um VBA, então, para você manipular muito, você era quase um semideus ali. Isso é verdade, gente. Eu falo brincando assim, as pessoas dão risada, mas eu falo, pô, mas eu era quase um semideus ali com meus VBA ali, que só faltava falar. E aí as pessoas evoluíam para um banco de dados Axis, depois um banco de dados SQL, umas linguagens de programação. Eu passei por várias como PHP, Java, JavaScript e outras linguagens web também. E também por várias ferramentas de BI. Então eu acompanhei a evolução do BI nos últimos 20 anos do Brasil. E aqui nos Estados Unidos também, onde eu já trabalho há 4 anos com eles. 3 anos e meio aqui, mais alguns meses no Brasil, 4 anos no total. Desde maio de 22 eu trabalho aqui para a gringa e na gringa eu estou desde o final de 2022. Então, galera, eu vi o mercado mudando e em 2020 o que aconteceu é que as empresas, começou todo mundo quebrar, coisa e tal, e as pessoas falaram assim, a gente precisa fazer alguma coisa para reverter isso. Então, quando você começa a ver que a sua margem está diminuindo, você acaba perdendo alguns confortos, você começa a revirar e buscar o que está errado. E quem é a melhor pessoa para ajudar o empresário nesse momento? O analista de dados. Então o analista de dados passou de ser uma profissão desejada, mas assim, com um mercado bom, não era algo tão ruim, mas com um mercado ruim, era algo essencial você ter um analista de dados ali que pudesse estruturar as suas informações e transformar dados, informações em insights, né? O que são insights? São descobertas. Por exemplo, você pensar assim, o segundo turno da fábrica produz mais do que o primeiro turno. Aí quando você fala isso para um diretor, ele fala assim, ué, mas por quê? Daí você fala assim, então, a gente vai descobrir por quê. Será que temos mais funcionários? Será que só temos embalagens, produtos, matéria-prima disponível no período da tarde? Então o que está acontecendo no período da manhã, por exemplo? Então quando você começa a estruturar os dados, você começa a devolver a esses gestores a responsabilidade de responder várias perguntas que eles nem sabiam que existiam. Às vezes eles ficam na empresa, no escritório, na fábrica o dia todo, e eles não conseguem ter uma visão geral do que está acontecendo à noite, do que está acontecendo em outros setores. E com dados você consegue ter essas informações de um nível assim, top-down. Você vê do nível geral da empresa, depois você pode quebrar por setores ou por gerentes, divisões, regiões do Brasil e por aí vai. E você vai basicamente detalhando até você encontrar
os seus maiores top offenders, o que mais está impactando o seu trabalho no dia a dia, o que menos impacta, o que mais dá lucro, o que mais dá prejuízo. Então, o analista de dados ele consegue dar ao gestor essa visão. E você fazendo isso na pandemia, que as empresas precisavam, mas não tinha profissional qualificado. Então, teve muita gente, inclusive pessoas muito boas e pessoas muito ruins também, que migraram para a área de dados em 2020 e 2022, porque basicamente se você passasse na empresa, na frente da empresa e mostrasse um certificado de Power BI, você era contratado na hora, um certificado de SQL era contratado na hora. Se você falasse que sabia fazer fórmulas avançadas em Excel e estava aprendendo alguma dessas ferramentas, era contratado na hora, era simples assim. Eu contratei gente assim, meus amigos contratou gente assim, porque realmente não tinha profissionais qualificados no mercado. Legal, passou essa pandemia que foi terrível para todo mundo, para os empresários, para as pessoas que infelizmente perderam a vida também, e começou aí ter subiu a régua do mercado, digamos assim. Então, empresas que basicamente tinham funcionários de baixa qualidade, que conseguiam entregar relatórios ali feios, relatórios mal desenhados, mal modelados, mal estruturados, mas que conseguiam entregar alguma análise, as empresas começaram a subir a régua e esses profissionais acabaram ficando abaixo e você já sabe o que acontece. Então, o mercado se adequou, porque depois disso, chegou em 2024, 2025, tinha muita gente se formando no mercado. Por quê? Houve um boom dos gurus, os gurus viram que isso era uma grande oportunidade e falaram assim, deixa eu aprender análise de dados, aí eu vou enganar esses otários aqui. Foi isso que aconteceu, gente. Muita gente foi enganado, muita gente caiu no hype, pensando que análise de dados era basicamente você trabalhar remoto, era você ganhar 10 mil dólares. Vocês são aqui do meu canal, vocês sabem que eu já cansei de desmentir esses fatos, desmentir essas falácias desses caras nojentos que temos no nosso mercado de marketing digital. Pessoas que nunca foram analistas de dados de verdade e andavam por aí viajando o mundo falando que estavam analisando dados, mas na verdade estavam analisando dados das campanhas de marketing digital que elas faziam para capturar você e fazer você ali abrir a sua carteirinha, passar o seu cartão ali e sustentar o estilo de vida ostentador deles ali. Então, desculpa falar a verdade, tenho muitos alunos que caíram em várias escolas furrecas por aí e depois conseguiram a transição estudando comigo, porque basicamente o que eu ensino ali, galera, é o que eu utilizo no meu dia a dia. E eu atendo, gente, de verdade, a alta gestão dessa grande empresa que eu trabalho. Eu trabalho no financeiro corporativo, respondo para um vice-presidente, a gente faz os relatórios que vão para a França, que vão para os nossos CEOs, para toda a alta gestão da empresa. Mas antes disso eu já reportava para outros vice-presidentes aqui na empresa. No Brasil eu já tinha cargo de coordenador, aqui eu tenho cargo de gerente, tenho até uma sala para mim também lá na empresa, porque eles veem essa importância dos dados com qualidade, pessoal, com entrega, não é apenas relatório, que é o que essas pessoas aprendiam a fazer e aprendiam a fazer de uma forma muito porca, sendo bem sincero com vocês, porque eu vi portfólio de pessoas que eu falei assim, meu Deus do céu, mas todo mundo dessa escola tem o mesmo portfólio? Todo mundo dessa escola fala que trabalha para a própria escola? Como que pode isso? Como que essa escola consegue colocar tantos mil alunos por aí? E olha, muito estranho esse papo, né? Então já teve muitas brigas no LinkedIn sobre isso. E para que eu estou dando todo esse contexto para você? Para dizer que quem caiu no papo desses vendedorzinhos de curso, mesmo assim entrou no mercado e depois sobreviveu nesse mercado, agora está tendo dificuldades porque a IA chegou e chacoalhou o nosso mercado de novo. Então a pandemia deu uma grande onda de analistas e agora parece que a IA está sendo uma grande onda ao contrário, né, para acabar com os analistas. Mas, na verdade, o que a IA está fazendo não é acabar com o analista de dados, é acabar com quem era apertador de botão. Para quem sabe, quem era digitador. Sabe digitador? Ai, faço uma tela de login aqui no meu sistema. Coisa que todo mundo sabia digitar igual, coisa que todo mundo fazia, coisa que tinha pouca variação de criatividade. A IA simplesmente veio e falou assim, não, isso aí, escrever código, eu escrevo melhor que vocês. E isso aconteceu no nosso mercado de análise de dados, porque essa galera que sabia fazer tudo meia boca, eles basicamente sabiam o básico do básico, que é o que a IA faz de olho fechado, gente. Se eu ligar meu Cloud aqui para vocês, o Claudinho, né?
eu consigo fazer códigos e relatórios muito melhores do que a maioria desses vendedorzinho de curso furreca ensina por aí. Se eu abrir o meu Gemini aqui, pedir para ele fazer uma consulta em SQL, uma query DAX para mim, ele vai fazer muito melhor que a maioria dessa turma ensina também. Porque assim, gente, ensinar código, hoje a gente utiliza IA, mas antes eu utilizava isso aqui, ó. Ó, meus livros de código aqui, ó, Python, DAX, Machine Learning, Fundamentos de Visualização de Dados, ó, séries temporais, ó, Python para Data Visualization e mais muitas coisas aqui que eu estudei. Então, o que eu quero dizer para vocês é que escrever código já não é um diferencial. Só que se você não sabe escrever código, isso também não é um diferencial você não saber escrever código. E nem é algo que torna você obsoleto. Hoje eu estava participando de uma reunião que se chamava Vibe Coding e a pessoa falou assim, ninguém precisa saber nada mais de código. Gente, foi só ela falar isso que o TypeScript dela lá, se eu não me engano, ou era AppScript da Google lá, parou de funcionar. Ela pegava aquele código inteiro, tirava o print do erro e não conseguia arrumar aquilo. Seria muito engraçado se não fosse trágico, né? Porque ela tinha acabado de falar que não precisava escrever, ela se embanalou, depois ela falou que ia corrigir aquilo e mandava a solução pra gente, e basicamente foi isso que aconteceu. E eu, por dentro, eu ri, porque eu falei, olha só, gente, não precisa aprender nada mais? Ué, eu olhei ali, gente, e falei assim, isso aí é JavaScript, essa linguagem, né? Dá pra dar uma ajudinha pra ela, se eu olhar aí, né? Mas eu falei, não, vou deixar, né? Às vezes ela tem uma solução melhor que a minha, né? Então acabou ficando por isso mesmo. Então, gente, o que acontece é que quando dá problema, só quem sabe de verdade vai conseguir arrumar e resolver aqui e trazer uma solução para isso. Quem não sabe vai continuar dependendo de escrever um prompt, de apertar um botão. E às vezes, mesmo você escrevendo um bom prompt, você não vai ter todo o contexto que você precisa para ter um prompt melhor ainda, porque basicamente você saberia estruturar melhor aquele prompt se você soubesse fazer aquela digitação de código, se você soubesse aqueles conceitos. Então essa de você não precisa aprender código mais é uma baita furada hoje em dia. Porque a hora que você precisar, gente, isso aí vai separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres e por aí vai. Eu falo isso sem medo de errar. A análise de dados precisa de código. Precisa que você saiba o que está acontecendo naquele código, para você não ficar copiando tudo e dando print na tela e falando, oi, ó, o que está escrito aqui? Eu não sei, ai, meu chefe está me cobrando, eu falei que fazia rapidinho com inteligência artificial. Pô, gente, acorda, né? Pô, é sério que você caiu nessa? Sabe por que você caiu nessa? Porque tem uma galera do marketing aí muito forte, querendo que você acredite que você só precisa comprar o curso deles para você entrar no mercado de trabalho, gente. Você só precisa fazer um prompt. Mas na verdade o que não estão te ensinando é que você precisa de contexto, você precisa de bagagem, de experiência, você precisa de exemplos para fazer bons prompts. Isso você aprende programando de verdade, codificando, modelando dados, trabalhando com os dados ali, olhando o detalhe dos dados, conhecendo as regras de negócio do lugar que você trabalha. Então, a análise de dados não morreu, a IA não está substituindo analistas de dados. A IA está substituindo quem não sabe usar a IA. Simples assim. Quer ver uma coisa? Quanto desses empregos, desses layoffs que estão acontecendo, né, cortando muitas vagas, estão falando especificamente de análise de dados, gente. Você não vê nem análise, nem ciência, nem engenharia de dados. Pode prestar atenção. E aí você fala assim, professor, mas eu fui lá no LinkedIn e lá no LinkedIn está dizendo para mim que tem poucas vagas de analistas de dados. E é agora o ponto principal desse vídeo, ou um dos pontos, né, que eu falei para você ficar comigo até o final, que é como pesquisar vaga de verdade. Se você for lá no LinkedIn agora e digitar assim, analista de dados, vai aparecer, sei lá, um monte. Eu nem pesquisei aqui, mas você vai pesquisar e você vai ver que eu estou falando a verdade. Aí você volta aqui no vídeo e você comenta que o que eu estou falando é verdade e dá certo, tá bom? Então me ajuda, vai lá no LinkedIn, você vai digitar o que eu estou falando para você e depois você vai voltar e falar assim, eu fiz o teste, professor, e deu certo, beleza? Por favor. Então você vai assim, analista de dados, não vai aparecer muitas vagas lá. Vai aparecer bastante, mas em São Paulo, né, que é
basicamente a capital, aí o core financeiro, industrial do Brasil. E depois disso, se você quiser encontrar mais vagas ainda, você não vai digitar na lista de dados, você vai digitar SQL para pesquisar as melhores vagas do mercado. E sabe o que você vai notar? Que dentro da SQL tem posições como analista financeiro, contabilidade, RH, produção, engenheiro, pesquisador e por aí vai. Gerente, diretor que precisa saber SQL. As vagas continuam pedindo que as pessoas saibam SQL. Ué, mas a IA não é substituir o analista? Por que precisa saber SQL? Pois é, gente, por que precisa saber SQL? Porque quando você sabe SQL, você sabe estruturar os dados para você fazer uma consulta nos dados. É simples assim. O SQL é uma linguagem estruturada de consulta. Então, quando você aprende a usar o SQL, você nada mais está fazendo do que estruturando uma consulta. E que quando você analisa um prompt, você vai ver que um prompt ele é muito bem estruturado também para ter um bom resultado. Resumindo, quando você sabe muito bem SQL, você sabe fazer muito bem um prompt para pedir a mesma coisa para a inteligência artificial também. Então, quando você olhar essas vagas de analista, gerente, financeiro, RH, coisa e tal, olha o que precisa fazer com essas ferramentas. Analisar dados, transformar, publicar, compartilhar informações e por aí vai. Isso é o trabalho do analista de dados. Você não precisa ter o título de analista de dados. Essa é a grande questão. Faz aí, vai lá no LinkedIn, vê que o que eu estou falando é verdade, depois volta e deixa um comentário que isso vai me ajudar muito aqui, beleza? E agora que a gente já falou como pesquisar as vagas, como se manter nas vagas em 2026. E o grande segredo, gente, é colocar a IA em tudo. Ah, professor, isso é muito genérico. Não, não é muito genérico. Você já contou tudo que você faz para a inteligência artificial? Você já criou um chat e colocou detalhe por detalhe, sem pressa. Vai construindo esse chat durante dias e dias, que demore semanas, mas que você consiga explicar para a IA com detalhes tudo que você faz, cada relatório, cada atividade, fala assim, como eu consigo integrar isso à inteligência artificial? Como eu consigo utilizar isso que eu já sei para aplicar na inteligência artificial, baseado no que eu já sei? Como eu começo estudando inteligência artificial? Posso seguir a metodologia do professor Bruce, a sequência que o professor Bruce ensina? Inclusive, pode perguntar sobre mim na IA, com certeza ela vai falar muito bem, viu, gente? Eu tenho recebido ótimos feedbacks de pessoas que vêm no meu canal, vêm no meu treinamento, se tornam meus alunos, depois de perguntar para a IA, e a IA sempre dá ótimas referências, nada no reclame aqui, só bons comentários, boas referências e por aí vai. A inteligência artificial não é minha aliada, mas ela tem falado muito bem de mim. Não passei o cheque para ninguém, beleza? Então, você não sabe, começa falando tudo o que você sabe e depois pergunta para a IA como que ela pode te ajudar no seu dia a dia. E, gente, isso vai fazer muita diferença, porque eu tenho um amigo meu que ele percorre o país inteiro aqui, os Estados Unidos, indo de filial, planta, divisão, regional, distrito, área, entendendo a necessidade das pessoas, e a maioria das pessoas não tem nem esse conhecimento de fazer o chat. Então, eu sei que lá no LinkedIn todo mundo fala, quem sabe fazer prompt já está atrasado, mas, gente, a realidade do mercado é outra. A realidade é que as pessoas não começaram a usar a inteligência artificial ainda. Por isso você precisa começar a utilizar antes dela, com certeza. Beleza? Então, por favor, leve em consideração isso que eu te falei. Comenta aqui embaixo se faz sentido. E se você quiser entrar mais a fundo na IA e nas ferramentas para se tornar um analista de dados ou uma analista, por favor, acesse o meu site, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai adorar a minha formação, porque ela é muito prática, é muito direta, é muito objetiva, tem conhecimento prático, material de apoio, você vai fazer muitos exercícios, vai fixar todo esse conhecimento na sua mente e vai poder aplicar isso no seu portfólio para apresentar aos recrutadores e alcançar a sua tão sonhada migração de carreira, beleza? Meu muito obrigado, até a próxima aula, ó. Valeu!